os caminhos por onde andei, as cantigas que ouvi e cantei, nessa terra que tanto nos traz. Sou mineiro, sou Minas Gerais. A viola, o tambor, os sabores, são amores vivendo em mim. São encantos da natureza, é beleza que não tem fim. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais. Minas é encanto por todo lugar. Minas, a história mostra o seu valor. É a fé nas montanhas e vales. Minas com muito amor. Minas Turismo Gerais. Olá, amigas e amigos da Rede Prime de Comunicação. Prazer falar novamente com vocês aqui no nosso programa Minas Turismo Gerais, com o apoio da MHB Hotelaria. Hoje nós vamos falar sobre o turismo, sobre uma pessoa que não para de trabalhar 24 horas, a gente pode falar isso 24 horas, porque a gente conversa com ele 7 horas da manhã, 8, 10 da noite, o que seja, sempre voltado ao turismo e recebe a todos o retorno, né? Quando conversa com ele no WhatsApp ou no telefone, ele atende e quer saber de tudo e dá as ideias, nós damos ideia para ele. Nosso secretário de Cultura e Turismo do Estado, Leônidas Oliveira. Obrigado, Leônidas, por estar mais uma vez no nosso programa. Não sei quanto que foi não, se foi esse ano ou ano passado, que já está voando. Amanhã já é 1º de novembro, imagina. Daqui a pouco nós já estamos de Gobel, Papai Noel. É verdade. Eu agradeço muito, Sérgio, meu amigo, e dizer que não tem como não atender as pessoas nesse momento de união que a gente vive no trade, né? Você mesmo é um elo grande de união e de força aí para todo mundo crescer juntos, crescermos juntos. Eu falo o seguinte, que o turismo é a maior indústria do mundo sem chaminé. Eu escutei isso há muitos anos atrás. Viu, Leônidas? A Luciana, sua assessora de imprensa, foi minha estagiária quando eu trabalhava em redações, era chefe de reportagem. Você imagina, hoje ela... o seu braço direito lá na comunicação, um abraço a Luciana, a todos, lá a Maristela, o Léo, a turma toda, os seus secretários adjuntos, os subsecretários, né? A Josiane, sempre com aquela simpatia, a Patrícia, a todos, ao Sérgio Palácio das Artes, ao Medicina da Rádio, que você comanda. Não, agora a rádio está com a comunicação. Mas quem teve aqui ao seu lado foi aqui nessa cadeira, tem alguns meses atrás, foi a Bárbara Bodega. Sim. E ela deu boas notícias para a gente sobre... Assistiu, né? E ela soltou várias coisas, a gente espera que você solte também, que você... 4 anos de Secult, você está lá na secretaria. Mas você foi da Belotur. Sim. E está fazendo 5 anos. Foi da sua época, que Belo Horizonte foi cidade criativa da gastronomia? Não, foi logo, acho que foi 2018, 2019. Foi 5 anos? Não, então foi 19. 19. E você fez a Pampulha Patrimônio, né? A Pampulha Patrimônio da Humanidade foi um projeto que eu deixei. Agora, a rede criativa, ela é diferente, porque ela é uma rede, né? Ela não é patrimônio mundial. Então, no meu trabalho com a Unesco, é muito voltado para a cultura e o patrimônio, que é imaterial ou material. Leônidas, falar em patrimônio, vamos entrar nisso aí. E nosso queijo? O queijo, pode nós já ser estamos... daqui a pouco ser patrimônio mundial imaterial da humanidade. Eu acredito que 99% de chance disso acontecer. A data é agora, possivelmente... a data é 3, 4 e 5 da convenção, que vai ser em Assunção, no Paraguai. No entanto, a gente espera que a votação seja no dia 5 de dezembro. Então, dentro de um mês, nós teremos 10 regiões de Minas Gerais e o Triângulo Mineiro, que eu acho muito importante, entrar num processo de patrimonialização e internacional da Unesco, o Alto Paranaíba, Serra do Salitre, Patos de Minas, então Uberlândia, que une também a Minas Gerais, que a Minas Gerais no centro, vamos dizer assim, na Cordilheira dos Pinhais, nós temos vários títulos, mas no Cerrado nós ainda não tínhamos. E são 10 regiões aí que serão declaradas patrimônio imaterial da humanidade.
Otimismo total. Total, 99%. Não tem, e eu nunca vi nenhum processo chegar como ele chegou na Unesco nos dias que antecedem a reunião, porque são 40 dias, 35 dias, você imagina, e não passar. O projeto chega lá para a votação dos países que fazem parte, já muito redondo, né? Eu nunca vi uma volta atrás. Até eu me lembro quando a Milena levou, foi ela pessoalmente que levou lá Em Rabat. Foi, né? Foi na África. Foi na Marrocos, me lembro. Norte da África. Você vê que a 2022. Milena já está quase um ano em Londres. É. E ano que vem volta em janeiro, né? É. Para brindarmos com a sua inteligência, simpatia, Sim. belezura também. Leônidas, isso aí, Belo Horizonte, hoje nós temos na região metropolitana de Belo Horizonte 6 milhões de habitantes. 2,5 na BH, na capital, e o resto na região metropolitana. Um dos problemas da nossa cidade é um grande centro de eventos. O Expo Minas vamos dizer, já chegou no limite. Tem alguma coisa na sua manga aí que você está trabalhando, que pode trazer? Que a Bárbara falou que tem um empresário aí que tem um projeto, está parado na prefeitura. Já tem um bom tempo. E é um grande centro de convenções. Eu conheço esse projeto. Eu acho que uma cifra de 2 bilhões de reais na época, né? Isso, é isso. E é um projeto que daria conta, porque ele ainda traz auditórios. O Expo Minas, ele é um espaço muito amplo, mas não necessário porque a gente precisa para a demanda agora, mas ele não tem auditórios. Então, a falta dos auditórios, né? desse uso múltiplo, é muito estratégico. E esse projeto que está na prefeitura, sim, ele tem os usos múltiplos que a gente pode fazer, por exemplo, 2, 3 convenções ao mesmo tempo, além da exposição. Porque eu estive em Fortaleza, estive em Salvador e fizeram uns bons centros de convenções lá. Esperamos, né? Fortaleza é imenso, muito bonito. Por isso que não podemos parar no tempo. Leônidas, hoje, pessoal, nós estamos conversando com o Leônidas Oliveira, você que não conhece, ele é arquiteto e ele é detalhista. Ontem nós tivemos uma reunião lá no Palácio da Liberdade e o palácio está uma beleza, estava precisando de uma reforma, ele correu atrás e o palácio está sendo reformado. Você acha que para o Natal lá na Praça da Liberdade vai estar pronto? Vai. O Natal, hoje mesmo nós acabamos de aprovar o projeto de iluminação do Natal e a expectativa que o Palácio nós não conseguimos entregar ele na sua totalidade. Mas temos uma novidade muito grande para o Palácio esse ano. Eu vou parar a restauração no mês de dezembro e nós vamos levar o acervo da Maria Elvira, que é imenso. Sei, de Papai Noel, já vi. Para o Palácio e o Palácio... Eu vi uma vez na Assembleia. Belíssimo, belíssimo. Nossa. Então, ali nós vamos colocar uma árvore de Natal, o presépio, e dentro do palácio vai ser para as crianças. Vai chamar o Palácio do Natal. Bonito. Com o Papai Noel, 24... Está dando um spoiler aí. E Sim. É muito bonita a exposição dela. E os cômodos todos, né? Nós vamos usar, nós só não vamos usar o salão de banquetes, porque a gente usa para reuniões. O Palácio tem hoje essa característica de ter uso múltiplo, você viu lá ontem, gente fazendo reunião em cima, para o outro lado, gente visitando. Pro lado, para cá. Então, o Palácio tem funcionado muito com esse centro aí da cidade, da cultura. Ontem mesmo, lançamento de livro à noite, dos vinhos, da série Souto Maior, que foi muito bonito. A gente comenta que quando o Zema foi para cidade administrativa, falou, quem quer tomar conta do Palácio? Te deu a chave, Palácio da Liberdade, né, de 1898, né? Ele é um pouco depois da inauguração de Belo Horizonte. Pouquinho depois. Um pouquinho, meses. Mas porque Belo Horizonte, 12 de dezembro de 1897, Palácio, né, foi no outro ano. O secretário, sua cabeça não para. E o selo verde, essa ideia de selo verde? O selo verde, ontem o congresso, né? Você viu que beleza e muita gente superou todas as expectativas.
Nós estamos aí num processo já há 2 anos de construção do selo verde, do turismo verde, da cultura verde, que foi primeiro, contratamos uma empresa que fez um diagnóstico de todos os territórios do estado, avaliando a preocupação das pessoas com a sustentabilidade, analisando e pesquisando os hotéis, e tudo isso gerou um diagnóstico muito grande, que nós fizemos o plano diretor, e agora nós começamos a implementação, e um dos primeiros atos é o selo verde, que a gente está em construção, e também esse congresso e a formação, porque senão nós não conseguimos implementar a política. Precisa de conscientizar as pessoas. Então, esse congresso ontem é muito esse momento de reflexão sobre a necessidade cada vez mais urgente de termos a sustentabilidade em todos os setores. Sim. E isso vem ancorado também, Sérgio, a uma pesquisa que a WTTC fez, que a OMT fez, e a Comunidade Europeia, e o próprio Embatur, de que as pessoas querem viajar para lugares que têm a sustentabilidade como premissa. É muito o que aconteceu com a agricultura, que as pessoas, a pecuária, estão comprando produtos que preocupam, ou seja, aqueles produtores que preocupam com o meio ambiente. As pessoas também querem viajar para aqueles lugares que preocupam com o meio ambiente e cuidam. O europeu é muito voltado nessa área, isso aí que... É premissa para a gente ter e é pioneiro no Brasil, o único estado que está lançando o Plano Verde do turismo e também da cultura, é muito de olho nesse mercado do Brasil, latino-americano e europeu, e dos Estados Unidos também. Assim, as pesquisas falam que 95% das pessoas, uma pesquisa da Embratur internacional, se elas forem escolher, pensar num destino para viajar, se o destino se preocupar com a natureza, 95% das pessoas vão viajar para aquele que preocupa com a natureza. Hoje é a sustentabilidade, né, o reaproveitamento de tudo, né? Eu moro num prédio, Leandro, eu criei lá, na época gente, vamos descartar o lixo orgânico, que pode ser reutilizado. E fizemos lá, o síndico lá, profissional, fez um container lá, onde que a gente joga papelão, sim, PET, jornal. Apesar do jornal, sou de 33 apartamentos, só eu e mais um que assinamos jornais. O resto tudo na internet, coisa impressionante, papel, Mudou. Revista, coisa... que eu falo para o porteiro, eu falo, ô Vicente, você coloca na porta, não, só você e mais um professor aí. Mas, Leão, vamos voltando aqui para o turismo e a cultura, e você já falou do Natal, deu sim, esse spoiler aí, que você vê, e o Réveillon, que o Réveillon ano passado, já 2 anos já, né, na Praça da Liberdade, esse ano vai ter. Vai ter o Réveillon ainda a gente está em construção. Primeiro nós aprovamos o Natal porque já começa a montagem e esse ano a gente antecipa para o dia 30 de novembro, que vai ser a inauguração. Mas no percurso ainda tem um outro evento que eu acho que nós estamos trabalhando muito nele, que eu acho que ele é muito importante e é único como o nosso queijo, que vai ser, vamos festejar nas 10 regiões queijeiras a declaração como patrimônio da humanidade. Então, a ideia é no dia 5 de dezembro nós trazermos o queijo de Ipanema, que é o maior queijo do mundo. Sim, a cidade lá. Porta do Palácio. Hoje não é Ipanema no Rio, não, é uma cidade aqui, Minas, chama Ipanema, o maior queijo do mundo. 3.000 toneladas, 3.000 quilos. Sim. É um queijo realmente... 3 toneladas, é um queijo realmente imenso. E nós vamos trazê-lo para a Porta do Palácio, vamos partir e vamos comer todo mundo queijo. E depois nós vamos levar outros eventos, outras festividades para todo o interior de Minas Gerais, nas 10 regiões que serão declaradas Patrimônio da Humanidade. Bom, já saiu mais outra novidade que você está fazendo. E você está falando só de Belo Horizonte, mas eu sei que você tem um contato direto com o interior e você sempre cobra. Gente, façam projetos. Sim. É bom que o pessoal está acompanhando a gente. Sim. O YouTube é bom que a gente manda para todo mundo. Fazer projeto, porque dinheiro... Dinheiro tem. Importante você falar sobre isso, né? Nos próximos dias, a expectativa é que
depois do dia 15, aí pode ser a qualquer momento, nós vamos lançar 2 editais, um para a cultura popular e tradicional de Minas Gerais e outro para as artes e eventos de gastronomia, o audiovisual, eventos relacionados a feiras, o artesanato, enfim, de movimentar o mercado da produção da cultura, a cultura que é esse grande ativo de atração de turistas em Minas Gerais, e o valor dos editais é de 135 milhões de reais. Então, teremos aí, do dia 15, a expectativa, e deve ficar 30 dias até o dia 15 de dezembro, o edital aberto, então todo mundo precisa se preparar para entrar no edital, para que nós possamos cumprir, e o interior, muito importante, descentralizar esses recursos e atingir o máximo de pessoas possível. Porque Minas Gerais é um país, né? Território maior que a França, 853 municípios. E é importante, Leandro, que eu até falo sempre com as pessoas, que eu trago aqui artistas, músicos, pessoal de hotelaria, de gastronomia, pessoal em geral. Semana passada trouxe pessoal de esporte, futebol americano, que esportes já mexe também com turismo esportivo. Sim. E é o seguinte, Minas é muito grande. E você, o que você fala, todo município, se fizer um projeto, vai ter condições de receber. Os municípios e as pessoas, né? Nós estamos conseguindo descentralizar os recursos muito a partir da reforma da nossa lei, que inclusive leva o nome de Descentra Cultura. E o norte de Minas tem tido muitos projetos. Tem um caso muito interessante em Almenara, que foram mais de 20 projetos em Almenara aprovados só na cultura popular no último edital. E isso é muito importante, porque em Belo Horizonte nós temos, na região metropolitana, que você disse, 6 milhões de pessoas, mas nós ainda temos aí 11 milhões, 12, 14 milhões, 15 milhões, 16. Hoje eu estou meio complexo aí nas contas, mas 16 milhões de pessoas que têm e devem, por uma questão de justiça social, acessar os recursos e ter o direito à cultura e aos eventos com qualidade. Então, nossa vontade realmente é trabalhar com os municípios e a gente trabalha. Meu telefone, eu acho que eu tenho contato, sinceramente, com todos, praticamente todos os municípios de Minas Gerais conversam comigo, a gente conversa, a gente viaja muito. Hoje mesmo a minha equipe tem uma viajando, a Patrícia está amanhã em Araxá, depois Patrocínio, e Patrocínio hoje. Em Chapada do Norte está a subsecretária de Cultura e a equipe toda para o interior de Minas Gerais, que é um pedido do governador Romeu Zema. O governador fala muito assim, dentro de gabinete a gente não resolve todas as coisas, é preciso estar no meio das pessoas para ouvir as demandas, trabalhar e formar. Isso é importante, eu sempre falo isso, eu já estou, nessa experiência aí, não adianta horas sentada. Não. Horas sentadas você tem que estar... eu vi que ontem na reunião você cobrando várias demandas lá durante a nossa reunião. Leandro, mas nós temos que preocupar muito com a infraestrutura de Minas Gerais também, que a gente tem uma deficiência aí de vários setores para o turista. O que você pensa nesse sentido? Olha, nós temos uma construção... Que aqui é o seguinte, também você é meu amigo, mas palco da Enchico da Francisco também. E não só pensar, né? Nós estamos trabalhando muito para essa infraestrutura. Precisa o Estado todo integrar, Integrar. E é integrado. Nós vamos lançar um programa de infraestrutura turística, mas dentro do governo ela já acontece. Nós fizemos, há 3 anos, um planejamento juntamente com as IGRs de todas as vias, acessos que necessitam de passar por intervenções e nós sabemos que o canteiro de obras de rodovias em Minas Gerais é imenso, mas nós temos aí, para o próximo período, 1.500.000 quilômetros de rodovias a serem reformadas e asfalto, e nelas as demandas turísticas estão, as mais prementes, estão. Por exemplo, nos próximos dias devemos ter aí a BR-356, que é importantíssima, que é as Inconfidentes que leva a Ouro Preto e Mariana. A Mariana, Ouro Preto vai ser reformada.
Também liga ali, aí você pode entrar, passa em Congonhas. Em Congonhas, e aqui leva a Belo Horizonte Ouro Preto, ela vai ser duplicada, e nós teremos um contorno em Cachoeira do Campo, que é um gargalo que tem, porque Cachoeira do Campo cresceu muito, então nos próximos, a ideia é que nos próximos dias aí a gente tem, e também temos foi nessa semana, a ponte do Rio São Francisco, a ponte de São Francisco lá no norte, no noroeste, e que é muito importante também para o desenvolvimento e interligação daquela região, que, quiçá, é a região, obviamente, norte, na minha experiência de andar pelo Estado, é a que mais necessita intervenções e ligação. E eu vou te falar que um dos maiores tesouros que nós temos em Minas Gerais para o turismo, que ainda não está explorado, é a região norte do Estado, que é uma beleza absurda. Vamos imaginar que nós temos o São Francisco, que atravessa, corta a região. Nós temos agora, no próximo ano, mais um patrimônio da humanidade, que será o Peruaçu, que é um parque, um lugar incrível. Nós temos praias, nós temos a região de Pirapora, que com essa ponte, eu espero que a gente consiga trazer de volta a região para o turismo, que também nas últimas décadas perdeu muito espaço. Falando em Pirapora, eu vou te dar uma apertada. Benjamin Guimarães, o único barco vapor do Brasil. O Benjamin... Está parado, eu andei nele há 20 anos atrás. Nós retiramos ele da água. Mas está parado, né? Está parado. Está parado. Agora, ali é um patrimônio também, é patrimônio, bem complexo, né? Ali é complexo, porque tem a propriedade, ele é patrimônio histórico do Estado, a propriedade não é do Estado, mas a Prefeitura, nós estamos num acordo com a Prefeitura, e a Prefeitura restaura a partir da iniciativa privada para continuar a restauração, porque nós iniciamos, mas houve um problema que o IPHAN cancelou o contrato da restauração. E aí, por problemas contratuais, e aí nós tivemos que paralisar a obra. Mas logo que eu cheguei, nós assinamos um convênio de 3,5 milhões com o IPHAN para a restauração do Benjamin, que foi 1,5 milhão, foi isso que tirou ele da água. Houve uma restauração parcial, hoje ele está cercado, mas ele precisa realmente, urgentemente, de uma restauração. E aí as conversas são com a Prefeitura agora. Ah, é? Saiu já a sua alçada já saiu do âmbito... Não saiu da alçada não. No que se refere ao patrimônio histórico, ele é protegido. Não, mas falando da recuperação... Da recuperação com a Prefeitura, mas com a iniciativa privada. Ah, que bom. O prefeito está empenhado? Empenhadíssimo, já fiz várias reuniões com ele. O Benjamin Guimarães, pessoal, quem não conhece, ele sai de Pirapora, ele faz um trajeto pelo Rio São Francisco, né, o Velho Chico, passei bacana demais, andando devagarzinho, fazendo aquela viagem pelo São Francisco. Não é uma viagem curta, mas visual é bacana demais, depois você retorna, fantástico. Mandando pessoal a todos aqui, hoje nós estamos com o Leônidas, e o Leônidas, a gente vai perguntando as coisas para ele. Ô Leônidas, os projetos futuros para Minas Gerais, porque a última vez eu estava lembrando hoje, vindo para cá, o legado, você tem feito bastante coisa. Esse legado, você lançou esses dias para trás, até hoje o programa chama Turismo, Cultura e Fé. Essa fé, Turismo, Cultura e Fé, a fé, eu sei que você é muito religioso, eu também sou, e a gente acredita em todas as crenças, né? A gente tem que acreditar. Esse legado, todo mundo fala assim, o Leônidas está hoje na secretaria, e amanhã não vai estar. Mas esse legado seu que você está colocando aqui, junto com a sua equipe, não pode... O que você pensa? Eu penso muito nisso. Muito. Importante porque, você falar. Porque eu sempre tive vontade de perguntar para você. A gente conversa muito, mas sempre eu gostaria que você... Porque não adianta você ficar dando murro em ponta de faca e depois... eu acho que, no que se refere à cultura, nós fizemos a reestruturação de uma questão que é fundamental, que é a lei de fomento. Então, o Descentra Cultura, ele regulamentou no Estado inteiro, e isso foi o que fez com que setembro já os recursos estavam escassos, terminaram, porque sobravam geralmente, no último ano sobrou 70 milhões não captados. Em setembro nós captamos 100%. Então a estruturação legal é muito importante. E isso na cultura, a gente tem feito isso.
No que se refere ao turismo, nós temos um arcabouço legal muito importante já. No entanto, quando a gente pensa em legado, eu conto muito, mas muito mesmo, com a força de todos nós, do trade turístico, da cadeia produtiva, como eu gosto de chamar, das EGRs, para que a gente continue trabalhando, cobrando, quando não estiver, do Estado, dos órgãos, dos municípios, para que a gente tenha permanência. No entanto, há uma coisa que dificilmente há volta atrás, que é a tomada de consciência dos municípios com relação à importância do turismo e uma transformação muito ainda incipiente, mas da matriz de arrecadação de muitos municípios para o turismo e a compreensão da importância disso para a geração de emprego e renda. Então, quando isso acontece, e os números, você sabe que dão conta que a gente está na liderança há 3 anos, mas eu acho que a garantia que a gente tem somos nós mesmos. Porque... Mas vamos dizer, você está fazendo um círculo, você está fechando para quem o próximo que entrar lá, depois de você... Se você continuar, não sei, a vida, você está, né? Não é eterno, né? O próximo vai estar amarrado nas coisas que você vai deixar? Vai, está amarrado com muito no que se refere amarrado na conscientização e nos programas, porque uma vez que você lança, vou te dar um exemplo agora de turismo verde, sustentabilidade e faz formação, dificilmente vamos esquecer isso, ou não tem como você retirar isso. É um plano diretor de turismo verde, ele tem que ser cumprido com as metas. Se a gente pensar depois que a gente tem os programas do queijo, patrimônio do mundo, ou do turismo, ou das rotas que nós criamos, que são várias, a citar a Rota do Café, a citar a Rota das Artes, essa roteirização, esses produtos, eles são de propriedade das IGRs, dos municípios, e um município pode voltar, outro não pode ir, mas a gente tem que ir adiante. Me preocupa sim, Sérgio, muito, por exemplo, eu lembro quando eu estava na secretaria, que nós deixamos a virada cultural, por exemplo, com 1.300.000 pessoas, e ela minguou para 100.000 pessoas, 150.000 pessoas. A garantia, a gente realmente, nós não temos de que haverá... Não, você estava na Secretaria Municipal. Municipal de Cultura, né? Na Fundação Municipal de Cultura. Deixamos os projetos e vários projetos. Por exemplo, eu vou dizer uma coisa que eu hoje me dói muito. A Pampulha. A Pampulha é patrimônio da humanidade. Só que o título saiu em 2016. Não houve tempo da gente trabalhar ela como um elemento turístico. Nós não tratamos a Pampulha como um elemento turístico, sendo que Belo Horizonte é patrimônio histórico da humanidade, a partir da Pampulha, e a gente acha que é patrimônio histórico, ainda são somente as cidades históricas. Então, nós não temos uma placa de sinalização do trânsito falando, olha, bem-vindo ao conjunto moderno da Pampulha, patrimônio da humanidade. O mundo inteiro tem. Qualquer cidade, da menor que seja, tem. Belo Horizonte, nós ainda não conseguimos colocar uma placa indicativa de patrimônio da humanidade. Então, eu penso muito nisso, as garantias nós não temos, mas nós podemos, a partir, porque eu não tinha vivido um momento onde o trade turístico, a cadeia produtiva, os municípios, houvesse tanta coesão no entendimento da importância do turismo. Eu não tinha, as pessoas não têm ainda, e, né, no momento não tinha essa importância, essa conscientização. Então, eu acho que aí é um caminho para a gente cobrar, mas as garantias não tem. Deixa os projetos amarrados, deixa as políticas públicas estruturadas, roteirização. Nós vamos lançar agora, por exemplo, o ICMS passou de 0,1 para 0,5, ou seja, de 15 milhões para 80 milhões, isso ninguém tira. Agora vamos lançar proximamente também a estruturação dessa política de ICMS, que eu falava na reunião ontem. Não é possível dar a mesma quantidade de dinheiro para um município que não tem vocação ou que não tem estruturação para o turismo, dar o mesmo recurso para um município que vive do turismo. Então, isso está sendo estruturado. Então, nós vamos deixar a estruturação e temos 2 anos para a gente ainda testar o que está funcionando ou não. Eu acho que a gente tem aí uma oportunidade no futuro de levar isso adiante muito grande, se a gente compreender isso como e nas eleições cobrar.
né? Olha, você está vindo candidato, o que você pensa do turismo? Sem sombra de dúvida. É. Até eu coloquei aqui duas perguntas sobre isso. Os gestores públicos, até que enfim, estão enxergando também a importância de fazer eventos culturais, fazer eventos de turismo nas suas cidades, vendo que dá o retorno. Sabe o que eu vou fazer Felizmente, agora? tá tendo isso. O próximo passo, Junto com os seus dos secretários, pessoal, e os secretários municipais. A criação... Lá, Paracatu, o Igor lá, toda hora faz o evento. O Igor virou um case dos maiores. Acho que todo mundo devia dar uma volta lá em Paracatu, né? Sabe uma coisa que o Igor fez lá em Paracatu, que foi muito interessante? Primeiro que colocou no mapa, né? Não vamos falar do Festival de Literatura, que é um dos maiores hoje de Paracatu do Brasil. Mas foram coisas tão simples, assim como, por exemplo, fechar as ruas dos lugares históricos e deixar que os restaurantes coloquem as mesas e atrair pessoas. Fazer publicidade em Brasília, em Goiás, nos estados lindeiros para lotar a pessoa. Realmente ali é um case e uma manutenção de eventos de um calendário anual, que é uma coisa absolutamente bonita, inovadora, de bom gosto, que tem atraído um monte de turistas. Mas, voltando ao legado, porque isso realmente você tocou num assunto que me mexe com a minha... Mas a gente que está nisso há muito tempo, a gente pensa nisso aí, pensa entendeu? e preocupa, né? Uma coisa que nós criamos foi a rede de gestores públicos. Você mesmo já foi no encontro, onde já tem 700 municípios presentes e mais de 2.000 pessoas. Essa rede... As artes esse ano, teve ano passado. Teve. Essa rede, ela se conecta às IGRs e à secretaria, mas ela não está institucionalizada. Eu quero institucionalizar a rede estadual de gestores, que esses encontros que a gente faz, porque esse movimento, ele é muito importante. E quando eu fico pensando no legado, né, eu também penso como é que nós chegamos na liderança do Brasil. Eu me lembro na pandemia, Sérgio, você lembra também, que a gente ficava, a secretaria, nós íamos despachar nos municípios, ficávamos 15, 20 dias, eu já fiquei 28 dias viajando pelo interior de Minas, sem voltar a Belo Horizonte, num momento onde estava tudo fechado. Então, ir visitar os municípios turísticos e se conscientizar da importância e fazer planejamento com eles foi muito importante para isso. Então, a municipalidade é muito importante para que tudo dê certo, porque mesmo que os governos centrais mudem, os municípios tomaram consciência, os empresários fizeram os seus empreendimentos, o turista chegou e gerou emprego e renda. Isso não pode acabar, não tem condições. Sem sombra de dúvida, e formação de profissionais, porque não adianta... 40 mil, Sérgio. Você sabe que nós lançamos o programa Cria.forma. Gratuito ainda, né? 40 mil vagas, desde camareira até o inglês, que era um sonho que eu tinha muito, que é uma demanda, ou passando por quem cuida da recepção do hotel. Então, todas as áreas estão atendidas, tanto no turismo quanto na cultura. Então, isso é qualificação desse ano. Ano que vem nós vamos abrir mais vagas. Sim. É o maior projeto de formação e capacitação que nós já tivemos na história de Minas Gerais para uma área. Importante demais. Leônidas, os voos regionais, hoje nós temos para Diamantina, nós temos para Varginha. Diamantina não tem ainda. Não, tem, a Azul faz para Diamantina. Não, Diamantina não tem. Não? Não, Diamantina não. Tem certeza? Tem certeza. Então, só se parou. Não, mas esse parou antes da minha chegada, antes da pandemia. Diamantina? Diamantina parou. Ué, sabia, pensei que estava tendo. Mas nós temos para Varginha, nós temos para São João del Rei, nós temos para... Nós temos hoje Teófilo Otoni, nós temos Paracatu, que foi um dos fatores, obviamente, que fez com que Paracatu se levantasse muito. Nós temos uma cobertura hoje dos aeroportos de conexão aérea, que é a maior também da história de Minas Gerais, e regiões do norte, que eu gosto de falar muito do norte, porque o norte sempre ficou isolado. O que o norte vem crescendo, Jequitinhonha, eu acho que nunca mais nós vamos falar que é o Vale da Miséria, ou isso que vinha. E a conexão e tudo isso tem acontecido em várias cidades, são 15 voos regionais. IDH que você falou, porque o IDH lá era muito baixo, é muito baixo ainda, né? A Zona da Mata também, hein? Tem Você sabe que a Zona da Mata, o IDH é mais baixo do que o Jequitinhonha?
Não. Não é. Numa determinada região, numa franja da Zona da Mata, é mais baixo do que o Jequitinhonha. A gente pensa, Então, você vê, o Vale do Jequitinhonha, a gente acha que o IDH, né? eu acho que o Vale do Jequitinhonha foi muito também instrumentalizado pela política. Chamaram o Vale disso, o Vale daquilo, muito usado para as campanhas políticas. E eu acho que a resposta que o governo de Minas tem dado nas áreas para o Vale do Jequitinhonha, que ainda é muito pequena e aquém do que o Vale precisa, mas é uma resposta muito, muito potente, né? Isso é importante você estar falando nesse sentido, porque eu olho que eu sou um estudioso de dados aí, você me pegou no pé agora, viu? Porque eu não sabia, não. Mas observe lá que depois você vai ver o DH, nós temos franjas em Minas. Leandro, eu fico feliz quando eu viajo de fazer propaganda Azul, quando chega, estamos chegando ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. Tem como a secretaria falar para Gol, falar para Latam, isso também, ou já tentou, você já está rouco de falar. Já está. Pô, me dá uma gastura quando faz. Estamos chegando ao Aeroporto Internacional de Confins, pô. E o nome dele já mudou, né? É BH Airport. Mas a nomenclatura é CNF, Confins. E está, de fato, no município de Confins. Vai ter um lado de Lagoa Santa e um pouco de Confins, né? Lagoa Santa tem ciúme nisso também, você tem, sabe, né? Tem. Quando ele fala, vai ser metade de Lagoa Santa e metade de Confins. Mas Confins, por exemplo, o nome dele nem é um desses três, né? O nome dele é Aeroporto Internacional Tancredo Neves. Sim, então, não, o nome... Há uma luta histórica de tentar colocar e dar nomenclatura ao aeroporto, mas pegou Confins. Que coisa, né? Mas eu fico feliz quando fala, pelo menos, né, os comissários, o piloto, falam Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. Eu me escolho onde eu falo. Isso. E a temperatura também. A temperatura em Belo Horizonte... não fala Confins. Aliás, é tanta coisa para a gente falar. Nós falamos do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte e Confins. Temos que... A BH Airport também abraçou muito Minas Gerais, né? Aquela equipe lá... Maravilhoso aquilo ali. Eles são... Você não tem a impressão de quando você viaja pelo Brasil nos outros aeroportos, com todo respeito, e você chega aqui... Claro que a gente chegou em Minas Gerais, tem uma atmosfera totalmente diferente. Eu acho que no país tem uma redoma, assim. No mapa de Minas Gerais, você chega, você tem esse ar da mineiridade, obviamente, que é diferente. É diferente. Mas o aeroporto, você chega, você fala assim, gente, que é isso que esse aeroporto está se transformando, né? Que coisa bonita. Olha essa sala VIP que fizeram agora, 1.000 metros quadrados. De primeiríssima qualidade, competitivo com os aeroportos, não do Brasil, mas competitivo com os aeroportos do mundo. Sem sombra de dúvida. Mas eles abraçaram o turismo também. Eles abraçaram tanto o turismo que eles criaram uma cadeira de turismo dentro da companhia do aeroporto, que é o nosso, com quem a gente conversa. Então, assim, o turismo está ali presente como uma causa. E a gente faz as nossas missões internacionais para vender Minas Gerais. A cadeira de turismo, o aeroporto está sempre conjuntamente com a gente. Sim, então, ter uma pessoa dentro do aeroporto falando... Eu acho que duas coisas foram muito importantes na questão da infraestrutura aeroportuária e também de trazer investimentos. A cadeira que foi da Bárbara, que é a cadeira de turismo dentro do Invest Minas, e a cadeira de turismo dentro do aeroporto. A Bodega. E agora está a Anamélia. Sim. Então, esses dois movimentos intersetoriais e transversais foram e são muito importantes. E agora, recentemente, a entrada da Codenge com uma força muito vigorosa dentro do turismo, que realmente eu acho que isso mudou tudo e vai mudar para os próximos 2 anos. Mas aí que é o detalhe, você falou aqui, ó. Aí nós vamos, agora eu vou, porque é o seguinte, era isolado. Deixa eu explicar como que era isolado, mesmo se estando sempre voltado para esse turismo, mas a gente está nisso há muitos anos. Hoje você tem o apoio da CEMIG, você tem o apoio da Copasa, você tem do Codenge, você tem do Invest Minas, quer dizer, BDMG... Você tem as cadeiras lá, né? É mais do que apoio. Não você tem estruturado dentro dos órgãos um setor, uma diretoria. O aeroporto é uma diretoria.
que é diretoria do Invest Minas, que trabalham para o turismo e com o turismo. Né? Não, mas eu dei o exemplo dessas empresas públicas, que são do Estado, Todas. eles vejam a importância que Todas. é. Se eu investir aqui Todas. R$1, o turismo vai me dar retorno de Você quer 10, 14 um exemplo reais. disso para a CEMIG, assim, prático? Nós estamos com o edital do Natal e do Carnaval. Nunca houve um olhar para a CEMIG, para o Carnaval. Para a CEMIG, para o Natal até teve, para a Praça da Liberdade. Mas vamos lembrar agora que a Praça da Liberdade está separada num projeto separado, um edital separado, e para o Natal, outro edital. Ou seja, entendendo que o Natal da Mineiridade é um fator de atração de turistas. Nós temos o Carnaval, o edital do Carnaval, entendendo que os municípios precisam de fazer o evento Carnaval, que é outro movimento turístico. E as empresas, a Gasmig, Gasmig também na gastronomia, entendendo que Minas é um estado de gastronomia, que a gastronomia é cultura e é importante na transversalidade de atrair turistas nos nossos festivais. Mas é que eu te falo, Isso não adianta, realmente, não adianta eu acho que isso é só- a grandeza do trabalho, Mas essa união. Essa união, agregar o pessoal, não adianta você falar assim, eu estou com a ideia de construir um pirulito lá em sua terra, lá em São Gotardo. Mas sabe uma pessoa Mas que é aí fundamental não nessa adianta. história, que é pouco falada, que você devia de chamá-la aqui para explicar isso? Eu costumo falar no governo, na reunião do secretariado, que eu falo assim, existe o governo de Minas, o governador é o nosso presidente do Conselho de Administração, mas tem um CEO, que é o Matheus Simões, que fica mais escondido e que ninguém dá conta da envergadura do trabalho dele e o olhar amplo que ele tem e para o turismo. É impressionante, o Matheus, eu acho que quase a totalidade das feiras, ele vai nas feiras. Ele estava agora em Fortaleza cozinhando o dia inteiro. Ano passado eu me lembro lá em Gramado, Gramado, ele também cozinhando. cozinhando. Ano passado. E ele tem um papel no governo que é muito a coordenação, desde a Secretaria-Geral, agora também ele coordena as secretarias e ele é responsável por essa transversalidade. É ele que deu a ordem, olha, vamos fazer assim, vamos fazer assim, para juntar todo mundo para trabalhar. Não só para o turismo, tá? Para as outras áreas. Se tiver também. agenda lá, você faz essa Interessante ponte, ele contar aqui. isso, porque eu falo com ele, você, Matheus, para nós não precisa você falar mais não, você tem que Vou. falar para fora. Não sei se vai gostar, se você... Ele me lembra muito, porque eu ouvi discursos dele, Sim. é igual você, sem escrever. Ele fala tudo da cabeça. Ele fala, E ele lembrou, sabe quem? A Anastasia. Lembro, Anastasia. muito. Ele tem os dados, Tudo. tem uma memória. Me lembrou a Anastasia, sério. Me lembra também. E ele me Não é? lembra... Não nessa é? ligação é comum. verdade, Lembra muito sim. Você sabe, o prefeito de Patrocínio, outro dia, lá na feira de Gramado, que você estava lembrando, falou assim, nossa, Matheus, você parece muito com... Ele gosta muito do Anastasia, você parece muito com o professor Anastasia. Então tá. Então é porque na hora eu bati o olho e falei assim, ó, tá igualzinho, cabeça, o discurso, Todas as áreas. sabe Todas. se ele vai fazer O Matheus é discurso. capaz de te falar, se você perguntar a estrada, te falando sério, você pergunta para ele a estrada menorzinha, Então você vai fazer a ponte para trazê-lo aqui. e ele vai te falar da estrada. Se você perguntar para ele, o município do turismo está em que pé? Ele vai te responder do município do turismo. Ou se você perguntar, o hospital regional de Teófilo, ele vai te contar o coisa. Então ele é o nosso CEO, né? Ele é importante. E você já voltou lá para a cidade administrativa? Não, Não? 4. Mas eu estou numa vontade de voltar. Não, só fica lá na Praça da Liberdade, cada hora num prédio ali, no IEFA, no Palácio, visitando lá ali. Gente, trabalhar ali deve ser bom trabalhar demais, ali velho. é uma maravilha, mas eu não gosto de trabalhar longe da minha equipe. A equipe está fragmentada. Separado, cada um tá no lugar. Isso está me deixando agoniado. Você quer ver o clã? Eu gosto do buchicho, de chegar e gritar, ô fulano, vem cá. Ô gente, isso aqui não, hein? Então ali na cidade administrativa está todo mundo ali Então, você horizontal. vê, né? Não, eu não aguento mais. Você quer ver o toda clã? sinceridade, quero. Tudo debaixo de sua asa Todo dia lá. eu pergunto, que dia que a gente vai voltar para a cidade administrativa? Tem dia que eu chego para a Luciana mesmo da Ascom, eu falo assim, Luciana, sua equipe está onde? Cada um no lugar. Não sabe, não pode. Isso é muito ruim. Isso foi ruim, hein? Abraço para a Lu. A Lu é minha amiga. Eu falar nisso também, eu gosto muito dele. Seu fotógrafo, Léo. Léo é prestativo, gente boa. Mandar um abraço a todos aí. A gente, nessas viagens que a gente vai, né? A gente fica amigo do pessoal.
o Zé Eugênio Sindetor mandando um abraço para você, o Aquino, e outros mandando aqui, a Cleusa Salvador, está lá do Rio de Janeiro nos assistindo. Cleusa foi das primeiras aqui do turismo, muito bom o programa, mandando aqui, porque muitos mandam pelo chat. Patrícia Moreira, sua subsecretária, tá, obrigada, acabei de chegar em patrocínio. Ela está em patrocínio agora. Café hoje. Hã? Café. Ela está lá. Agora é interessante, um dia, eu me lembro, você é amiga de uma amiga minha em comum, a Adriane Cobra, lá da UP. Sim. E tem uma cabeça sua, eu tenho uma memória mais Será ou que nós menos. estudamos juntos? Ela é arquiteta também, né? Só que estudamos ela agora juntos. enveredou para o café, para o UP. E eu me lembro, Leandro, eu vou soltar aqui. Você tem um sonho, não sei sonho, mas essa cabeça sua que você não dorme, você uma vez falou para mim 3, 4 horas de sono já está satisfeito. Você gostaria de fazer um roteiro das cafeterias em Belo Horizonte. Agora, as cafeterias aí, quem está cuidando... Essa cafeteria está bonitinha Tá demais. linda, Cada linda, cafeteria linda, bacana. linda. O primeiro passo é o edital que está aberto, né? Então, convido todas as cafeterias... Mas isso já está andando? Tá. Primeiro no Hipercentro, Isso eu a lembro. região da Saindo Contorno. mas ia até a Savassi, se eu não me engano. A Savassi inteira. A Savassi, o centro, o Barro Preto, todo o plano original de Arão Reis no primeiro momento, que é o Circuito Liberdade expandido. O Circuito Liberdade agora tem um edital aberto que todas as cafeterias, todos os restaurantes, a moda, a economia da criatividade podem se ligar ao Circuito Liberdade. Então o edital está aberto. A gestão é da Fundação Clóvis Salgado e eu tenho um mapeamento já lindo das cafeterias que já estão se inscrevendo, porque a gente vai criar depois roteiros, não só das cafeterias, mas dos restaurantes, no Circuito Liberdade, que em 2022, no novo decreto, o governador transformou o Circuito Liberdade em Circuito Liberdade Cultura e Turismo. Então, é um circuito turístico também. Hoje a gente acha que é só ali a Praça da Liberdade, não é. 40 equipamentos. Você vê, e agora aberto para a empresa da moda. Eu faço até um chamado, as empresas da moda, da gastronomia, de todas as áreas da gastronomia, a cultura, os ateliês, todos podem participar do Circuito Liberdade como uma ramificação da economia criativa. E isso tem muito da Europa, assim, que foi lá, Muito. Quer dizer, na vida nada se cria, tudo se copia. Você viaja muito e lê bastante, você sabe como é que é. A Europa... Ontem eu vi você falando sobre pintura, né? Os detalhes das pinturas, por que na Grécia é branco, por que no Rio é assim. É coisas que a gente tem. Eu sei, até você falando assim, gente, vocês colocam umas plaquinhas. Na hora que você falou assim, vende-se queijo, uma plaquinha que o cara pegou lá no... Se fosse só uma, vem, mas é uma centena, numa estrada única. Vamos personalizar. Estética. Gente, Minas é estética. A cultura e a paisagem cultural é muito importante. Ninguém viaja ou ninguém mora num lugar que é feio é muito ruim. Então, a gente tem que cuidar muito da estética em Minas. Eu brigo muito com os prefeitos. Os prefeitos, eu falo, gente, assim, vocês não vão chegar a lugar nenhum, não. Vocês estão errando, porque não adianta querer fazer. Tem que fazer com bom gosto, bonito, chamar profissionais, porque senão a gente vai criando, porque eu me preocupo que o turismo está crescendo muito, o povo vai fazendo hotel de qualquer jeito, fazendo os espaços e cafeteria, não pode. E nós temos exemplos dentro de Minas mesmo de coisas belíssimas acontecendo, de todas as áreas do turismo, seja restaurantes, bares belíssimos, em Minas Gerais inteira. Isso precisa de ser moda, isso precisa de cuidado com a estética, precisa de ser constante nas prefeituras todas. E chama atenção, né? Você vê ali indo para Tiradentes, a gente passa em Lagoa Dourado, como que as lojas de rocambole todos se modernizaram, bonitas, deixaram as histórias lá do rocambole. Quer dizer, se um fez, eu tenho que fazer para chamar a atenção, porque vou ficar para trás. Estou dando esse exemplo. Não, eu tenho visto, ali. Ontem inaugurou um motel, essa semana uma pousada em São João Batista do Glória, que é belíssimo. É mesmo? O pessoal até me convidou para ir, mas não teve jeito, mas eu ainda vou lá em São João Batista do Glória para ver, porque tem muita coisa de qualidade brotando em Minas Gerais, em lugares inusitados. Leandro, eu fico feliz, sabe por quê? Porque nós tivemos tanto secretário ruim aqui, eu sou franco, tivemos radialista, tivemos médico, tivemos fisioterapeuta,
tivemos um jornalista até, antes de você, que para mim não acrescentou em nada. Não tenho medo de falar isso não. Felizmente tem uma pessoa igual você lá, e uma equipe que eu vejo que a equipe é coesa. Sei que você cobra, Mas eu acho que mas eu estou cobrando demais, assim, eu estou meio que, agora eu vou ficar muito tranquilo, porque eu também, tem uma coisa que você entrou aí na estética que me irrita muito. Mas é porque esse você é o meu viu uma ponto visão, fraco, né? se começar a fazer Você já foi em coisas Piranguinho? esquisitas, Não, A terra lá indo para onde tem os amendoins lá, não. não ali. Não, mas eu sei, Se você for lá, então você vai chamar a atenção, mas é bacaninha demais as eu não barraquinhas na estrada vendendo pé de moleque, amendoim e tal, mas tem uma lá que chama Casa Vermelha, ele modernizou ela toda, Graças a Deus, vou lá. virou atração, entendeu? O cara deu a visão. Não lá em pode, Piranguinho. eu vejo aqui muito mesmo que a gente Santa coloca essas Rita, barracas, antes de chegar em Santa Rita de Sapucaí, tem uma... Piranguinho é uma cidadezinha pequenininha. Sim, eu sei onde é. É. Mas eu vou lá. Mas esse cuidado estético, sabe, isso você sabe, no encontro de gestores, eu chamo os arquitetos, já foi Gustavo Pena, chamo de fora do Brasil, já veio o Zé Camargo, várias pessoas para falar sobre a importância de fazer as coisas bonitas, bem feitas, não precisa de inventar moda, gente. Você pode preferir uma queijaria. É muito mais bonito uma queijaria na casa colonial, como ela é, do que ela ficar colocando blindex e tudo para tudo quanto é lado e fazer um negócio que fica parecendo você olhar os queijos assim a partir do aquário. Vitrine, Ai, né? nossa. Uma vitrine. Não. Ô, Leônidas, a gente tem que terminar daqui a pouco. A prosa é boa, eu sei bom de prosa, eu também. Temos que agradecer aqui a MHB Hotelaria, que era do nosso saudoso Pablo Ramos, que a gente tem que homenagear sempre, que o Pablo abriu as portas para a gente. E eu comento aqui, o Pablo abriu as portas, e toda vez que eu entro aqui no estúdio da Rede Prime, eu lembro do Pablo e eu sei que era o tanto. Lembrei dele na hora que eu cheguei ali na porta, eu me lembrei do Pablo. Tanto que ele era entusiasmado e, igual você, detalhista. Entusiasmado, ele era trabalhador. tudo assim, ó. Tudo Parceiro. dele era. Mas está lá em cima nos abençoando. Leandro, a gente tem que falar um pouco agora sobre você falou da Lagoa da Pampulha. Eu sinto falta muito, sabe de quê? O interior, lixeiras, os prefeitos não vê. E aqui na Pampulha é a mesma coisa. Hoje eu estava lendo a matéria que roubaram 18 banheiros químicos, acharam já 7. Agora estão colocando chip nos banheiros químicos ao redor da Lagoa da Pampulha. Uma empresa roubando, cara. Imagina que loucura. Quer dizer, eles sabem quem é, tanto é que já recuperaram 7. Mas falta muita coisa, né? Você foi gestor municipal e agora está estadual. Falta muita coisa. Não, você trabalhou no governo federal, então você tem. Não, você tem muita coisa. Você tem que. Eu vou te falar uma coisa. Falta muita coisa no país inteiro, em todas as áreas, né? Brasil inteiro? Inteiro. Você viaja muito? Inteiro, no Brasil inteiro. Eu acho que a gente está até bem com relação a outros lugares, sinceramente. Sinceramente, assim, a gente está até bem, mas ainda falta muita coisa para ser feita. Falta muita formação, educação. Eu acho que a gente tem que começar eu acho que a nossa formação da escola, ela teria que agregar de forma mais legal questões como, por exemplo, a sustentabilidade, o lixo, ou outra coisa importante que eu acho que se a gente não fizer não vai dar certo, que é a coletividade. Não é possível que a gente não entenda que o espaço público é a continuação da nossa casa. Isso eu acho que é a grande diferença dos outros países da Europa e da América do Norte, que conseguiu fazer com que, talvez, eu fico pensando, por que isso? Os espaços são muito reduzidos nas metrópoles europeias e as pessoas vivem muito na rua. Belo Horizonte a gente vive muito na rua também. Mas tratar o espaço público como a gente tratava no século XVIII, onde chegava na janela e jogava a latrina, não tem como. O espaço público é a continuação da nossa casa, não tem jeito de não zelar, e também o poder público precisa de olhar com mais clareza. Eu vejo Belo Horizonte mesmo, assim, o lixo, eu já tirei foto de lixo em Belo Horizonte, despejado,
vários dias é o mesmo lixo. Então, assim, alguma coisa está errada, né? Então, o poder público tem o que fazer, ele precisa fazer, mas é preciso que nós tenhamos aí condições. A sustentabilidade no turismo verde é muito nisso também, de não jogar lixo, de colocar que a cidade não seja suja, é uma tomada de consciência muito grande. Está lá no plano diretor do turismo verde. Se a gente não cuidar do espaço público, a gente não vai receber turista, e antes do turista, a gente não vai poder viver bem com qualidade. É muito predatório a ida para os condomínios. Esse modelo que a gente pegou americano, de ir morar apartado da cidade, o que é público, o que é a cidade, não nos interessa. Nós temos a nossa cidade. Então, um monte de cidadezinhas aí sendo criadas no entorno das cidades, e a cidade mesmo fica legada. Até eu sei que é arquiteto, mas eu até brinco que as pessoas que moram nesses lugares, os filhos não vão conhecer ninguém, não. A amizade desse vai ser de escola e só empobrecimento. Porque eu fui esse dia para trás num condomínio lá em Betim, comentei isso com a minha mulher dentro do carro, falei assim, poxa, o filho dessa pessoa não vai conhecer ninguém aqui, não. Você entrou num outro mundo. Você entra da sua casa. E o espaço público não é público, não é nosso, né? E eu vou te falar que não conheço outra forma de vida, de convivência, a não ser a convivência nas cidades. Ainda não inventaram, porque essa convivência precária de grupos, ela não é salutar, porque ela aparta da vida e da reflexão da diversidade humana. Então, não tem como isso dar certo. Então, agora, para terminar mesmo, Leônidas, a importância, vocês participaram de, ontem até antes de você, a Patrícia estava falando da importância de Minas estar participando das feiras no Brasil e no exterior. Isso é um retorno muito grande, vocês têm esse levantamento, estudos? Temos. Os retornos... Que antes Minas não ia. Minas não ia, eu aproveitava um balcãozinho do Ministério do Turismo e ficava uma menininha lá, sentada, uma moça, um rapaz, dando um papilim, vamos dizer, igual você fala, um papilim. Esse retorno, nós temos muito. Que importante. Ele é um retorno simbólico, né? Porque você estar na feira significa que o governo acredita naquela política, que é o lugar de encontro de todo o trade, a cadeia produtiva na feira. E você tem os números que geram, por exemplo, o retorno do IBGE, que as feiras é um fator, não é o mais importante. Claro está, porque o marketing de um estado de turismo, ele trabalha hoje com inteligência digital, inteligência de nichos. Não adianta você querer mostrar para quem gosta de mata, mostrar o museu. Ele não gosta de museu, tem que ver mata. Então, a inteligência ela é complexa, são vários meandros que a gente trabalha cotidianamente no marketing turístico de Minas Gerais. E também regionalizado, não é um marketing centrado nessa ou naquela cidade ou nos tradicionais, muito pelo contrário. O marketing concentrado nas cidades que já recebem fluxo de turismo, talvez ele não seja tão importante. Então é preciso diversificar esse marketing para mostrar que o norte, que a natureza, que o nordeste de Minas Gerais, ou o sul, tem importância, e cidades pequenas têm importância, porque a pandemia abriu um mundo totalmente novo. Um mundo de poder morar em lugares, um mundo onde estar ao ar livre é melhor, um mundo onde a natureza, ou ter a experiência da cachoeira ou dos rios, em Minas tem o maior número do Brasil, ou da Cordilheira do Espinhaço, importa. E isso é que nos faz competitivos, essa diversidade, competitivo com o sol e mar. Então, o marketing tem isso tudo, mas as feiras realmente são um momento, e os números do IBGE dão conta, 3 anos na liderança do Brasil, chegando agora, desde 2022, 2023, 2024, nós estamos na liderança do país, no turismo. Mas as feiras, os eventos, são importantes porque é lá que estão os players do turismo, que vendem, que acreditam, é a oportunidade de você mostrar, porque você chega na internet e a imprensa.
o jornalismo. Você mesmo, o trabalho que você faz aqui é extremamente importante para o nosso turismo. Assim como a gente trazer os 40 jornalistas que a gente traz aí de 2 em 3 meses, ou os de Minas que a gente leva nas feiras, ou de Minas que a gente leva para conhecer Minas, as press trip também são importantes. Então, todo é um conjunto de forças, não somente as feiras. As feiras, e hoje, talvez eu me ressentia muito, Sérgio, de ver essa mesinha. Muito. Quando eu ia na feira, eu ficava muito triste. Muito triste. Tanto que a primeira feira minha foi uma mesinha, não sei se você lembra, a Milena, tadinha, uma feira da Abave, que nós fizemos um stand desse tamaninho, acho que era assim, 10 metros quadrados, ficou a Milena na feira, que era a primeira depois da pandemia. O dia que eu vi aquilo, eu falei assim, não. Nunca mais. E aí nós fizemos uma segunda, que foi a da APTM, que uma ilha do Brasil era maior que o nosso. Nós ainda tínhamos 70 metros quadrados, a ilha já tinha 60, a ilha tinha 80. Eu falei assim, mas não conseguimos ainda. Aí sabe o que eu fiz? Fui básico, falei assim, olha, nós só vamos para a feira se a gente tiver o maior estande. Ou, pelo menos, 2 estados, mas nós nunca mais vamos ser o menor e muito menos menor do que o outro. E aí, a Festures agora foi divertido, porque eles deram... Tinha um outro estado que tinha 100 metros, você viu? Eu falei assim, não, gente, então nós não vamos. Por quê? A Festures sabe que a gente foi ano passado com 100 metros quadrados, juntamente com o Rio Grande do Sul. Agora, esse ano, nos colocaram 80 metros quadrados, a gente não vai, porque eu não posso retroceder nessa lógica, porque se a gente não... Você sabe como é que é a vida, né, cara? Se você descuidar... Atropela, né? Então não pode. Não, mas agora nós estamos indo com o stand que é... 150, ele falou. 150. E o coisa foi de 170 semana passada. Mas o Eduardo Zosanelli, eu entrevistei ele direto lá de Gramado. Eu vi, eu assisti. E ele falou, manda um abraço aí pro governador, que vai ser só um pouquinho menor que o do Rio Grande do Sul, mas vai ser... E ele falou... aí eu aceito. Aí eu aceito. Não, mas aí eu não quero, não. Aí eu não tenho a menor, nem quero, acho até deselegante, mas não pode ser um balcãozinho, tem que ser bonito. Verdade. E bonito. Não, e monta a cozinha, aquela sempre Você leva sabe uma coisa que está acontecendo com as nossas feiras? O pessoal já está... Minas Gerais é o ponto de encontro do pessoal. Não, é mais. O povo até quer comprar os estandes agora, depois... Do lado? Agora, essa é boa. Essa é. Isso foi... Você descobriu? Descobri. Eu não vou contar, mas é o produtor da feira. Sim. Me conta, você é secretário. Tem gente agora que fica esperando quando vai o stand de Minas Gerais para colocar o dela, porque está perto. Muita gente, né? Então... Olha que interessante. Isso está acontecendo. Leandro, você vai viajar agora para o exterior, a trabalho. Sim. Lógico. Sim. E coisas boas para Minas Gerais? Coisas boas eu vou apresentar num congresso internacional na Universidade Politécnica de Milão, Minas Gerais, o nosso patrimônio histórico, tratando do barroco e do modernismo, no dia 14, na Universidade de Milão. E aí, no dia 15, no dia 14 mesmo, eu vou à tarde, a conferência é de manhã, à tarde eu vou para Portugal. Aí, no dia 15, a gente tem um treinamento com trade. Final do dia, a gente tem um encontro. O governador vai estar para o encontro com o trade europeu e português. Olha a importância. O governador fez uma volta da viagem dele para passar, para assistir um treinamento dos agentes de viagem e depois uma confraternização do turismo no Vila Galé, que é um compromisso que nós fizemos com o Vila Galé, com os 2 hotéis que devem ter aqui, nós inauguramos um no próximo ano, e nos próximos anos a gente inaugura Brumadinho. Brumadinho. Vai ser no Vila Galé. No Vila Galé aquele que fica dos Arcos, em Lisboa. O doutor Jorge é o CEO, o dono, né, do proprietário majoritário lá do Vila Galé e é mineiro já. Eu conversando com ele cidadão honorário. Quando você fala, ele morre. Adora Minas Gerais. Adora Minas Gerais. Ele fala a gastronomia, a beleza, apaixonado com as coisas. Eu o conheci
num evento de turismo que nós fizemos, que foi o primeiro. Lá em Portugal. Lá em Portugal. No meio da pandemia, olha como é que é a loucura pegou da ele pelo pessoa. laço e trouxe. Trouxe. Aí nós fomos, o Marcelo Souza Ele não Silva... conhecia Belo Horizonte, não? Não? Não sabia, não. A gente, Belo Horizonte, Minas Gerais, estava muito apagado. Isso é que é a verdade, sim. O povo sabia que nem que era um ponto no mapa, sinceramente. E o Vila Galé estava aí, em todos os estados turísticos de Minas Gerais. E ali nós fizemos uma confraternização, chamamos uma ação da Cozinha Mineira, e aí o Jorge estava o Médici, várias pessoas. E aí lá nós começamos a acordar a vinda dele para cá, como outros parceiros que já estão aqui vieram. Aí vai ter a surpresa para quem, né, o Vila Galé, lá em Cachoeira do Campo, um distrito de Ouro Preto, é uma coisa fenomenal. 5 piscinas. Não, vai ter Oliveira, Centro de convenções, Oliveira, vinícola. Vinícolas. Vai ser um paraíso para a gente. E você dando essa boa notícia da duplicação da estrada. Leandro, te agradeço. Muito obrigado. Sempre solícito com a gente, você e toda a equipe lá. E sei que essa cachola sua e essa cabeça não para de pensar para o melhor para Minas Gerais. E esse legado seu que você está fazendo, fica aí por muitos e muitos anos, que a gente sabe que o turismo, né, citando novamente, é a maior indústria do mundo sem chaminé, né? E a maior indústria do mundo e a que mais emprega. Com todo respeito a uma fábrica, quanto a fábrica com um investimento de 1 bilhão emprega 500 tudo pessoas, mecanizado, também, né? O turismo, a gente com um pouco dinheiro, ano passado, 100 mil empregos. Vamos lembrar que é o turismo e a cultura. Nós estamos juntando os dois no volume de empregos, mas 100 mil empregos. Fomos, as duas áreas, a maior geradora de emprego em Minas Gerais. Pessoal, nós conversamos hoje com o secretário de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leôncio Oliveira, e tanta coisa boa que ele falou aí para a gente que vocês podem destrinchar aí com quem está nos acompanhando e vai acompanhar aí para frente. Muita coisa boa Minas Gerais, porque é o seguinte, Minas não perde o trem. Não. Não pode esmorecer. Sempre eu mando a frase, você Minas para frente. Para frente. Sempre para frente, voando. Só um grande abraço e até o próximo programa. Nos caminhos por onde andei, as cantigas que ouvi e cantei, nessa terra que tanto nos traz, sou mineiro, sou Minas Gerais. A viola, o tambor, os sabores, são amores vivendo em mim, são encantos da natureza, é beleza que não tem fim. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais. Minas é encanto por todo lugar. Minas, a história mostra o seu valor. É a fé nas montanhas e vales. Minas com muito amor. Minas Turismo Gerais.